Boa noite a todos, né? Nós estamos aqui nesse evento que eu acho que é um marco aí para o nosso estado, nessa parte de gestão de bacias, e eu gostaria muito de agradecer aí o Escrocar, o Volney, todo o pessoal do IAT, o Samec, que eu estou vendo ali, falou coisas que nós não sabíamos sobre o monitoramento da qualidade da água, e é esse tipo de conhecimento que a gente... Opa, obrigado. É esse tipo de conhecimento que a gente espera ter aqui. E, nesse escopo, eu gostaria de apresentar um pouco da nossa instituição, né? E o que nós estamos fazendo frente ao cenário aí dos recursos hídricos a nível estadual. Então, o CIMEPAR, né, que vem a ser aí a sigla para Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado do Paraná, é uma empresa do terceiro setor. Isso significa que nós temos aí um objetivo de apoiar a sociedade, né, provê-la com dados, informações. E nós fazemos isso por meio de uma estrutura de Estado, em que nós também, né, entre muitas atribuições, nós trabalhamos aí em conjunto com a Companhia de Saneamento do Paraná, estou vendo ali a Esther, da Gerência de Recursos Hídricos lá da Sanepar. Também somos uma empresa derivada da Companhia de Energia Elétrica, né, Copel, então temos um serviço com eles aí muito forte da hidrologia também, né, há mais de 25 anos, e nós também apoiamos aí em suas diversas atividades técnicas, o próprio Instituto Água e Terra, especialmente eu, né, trabalho bastante com o pessoal lá do antigo Instituto Águas Paraná. Bom, nesse escopo, o CIMEPAR, eu gosto bastante de começar a nossa apresentação aí com o nosso hall de entrada lá da empresa, né. Nós temos aí uma obra de um artista paranaense bastante conhecido aqui no estado do Paraná, que é o Poti Lazarotto, e ele, durante a sua última obra, pelo que eu entendo, né, foi esse mural que se encontra lá no nosso hall de entrada, que é o mural O Tempo e a Vida, e ele fez uma frase aí que chama bastante atenção sobre um pouco do que nós somos, né? Ele disse que estava entendendo ali naquela ocasião que o CIMEPAR não pretende decifrar ou controlar a natureza, mas entender seus sinais, compreendê-la. E é justamente isso que a gente faz aí por meio do monitoramento ambiental. Então, nós trazemos um pouco dessa visão de dados, né, um pouco dessa coisa mais de observar a natureza com base em informações, né, e isso é feito aí já faz muitos anos, e nós tivemos vários avanços, principalmente nos últimos 2 anos aí, em decorrência dessa crise hídrica, que mostrou que os recursos hídricos eles precisam ser cada vez mais monitorados, mais observados e mais estudados de forma sistemática, né. Então, aqui eu apresento um pouco do que a gente faz lá. Por exemplo, aqui a gente vê as anomalias de precipitação em julho de 2022. Né? A gente pensa que a seca passou, mas não é bem assim. Né? Se a gente for ver um pouco do nosso cenário atual, a gente teve um mês de julho sequíssimo, nós estamos ainda sob efeitos do Laninha, enfim, essa discussão ela se prolonga um pouco mais. Mas é esse tipo de coisa que nós fazemos. Nós agregamos uma série de dados de todo o estado do Paraná, dados principalmente monitorados pelo Instituto Água e Terra, né? E também pelo CIMEPAR. Trazemos isso para uma base comum, então agregamos todas as informações públicas, utilizamos informações dos nossos radares meteorológicos, integramos tudo isso e dizemos, olha, choveu tanto no estado do Paraná, choveu tanto nas bacias do Paraná, e fazemos isso, eu diria que de forma meio que oficial. Por quê? Porque nós utilizamos as informações oficiais, né? Nós utilizamos as redes do estado, nós temos um contato forte com os técnicos do IAT, responsáveis pelo monitoramento, e isso nos permite oferecer uma série de possibilidades a nível da gestão de recursos hídricos, porque a gente observa a bacia hidrográfica com a sua resposta por meio dessas informações. Então, aqui a gente tem um pouco de como funciona a nossa rede hidrometeorológica, né? Eu diria que aqui a gente tem os dados, particularmente seria a rede do IAT, né? E da ANA, está disponível lá aberto, então a gente tem uma cobertura muito legal. Essas estações aqui se destacam porque elas são todas telemétricas, então isso é um diferencial muito grande do estado do Paraná. Fazem 25 anos que esses dados estão coletando continuamente informações de hora em hora. É muito raro ter uma série histórica tão longa assim, né? Em qualquer outro estado paranaense. Eu falo isso participando aí de uma série de programas federais que envolvem outros estados. A gente sabe que esse grau de cobertura aqui, para um estado que é quase o tamanho da Grã-Bretanha, né? E é gerenciado por poucos técnicos ali do IAT, isso é um desafio muito grande. Então, existe aqui um esforço, né, um sangue aqui que foi dado por vários profissionais aí que, ao longo das últimas décadas, atuam no monitoramento dos recursos hídricos. E isso permite que a gente tenha um bom conhecimento do nosso estado do ponto de vista hidrológico. Como a gente tem esses dados, a gente pode transformar esses dados aqui
A gente também coleta mais dados, né? Então a gente investe bastante em equipamentos. Estamos aí com uma exposição aí de alguns equipamentos de monitoramento hidrométrico, né? Que são bastante novidades. Até recomendo vocês a irem ali no nosso stand, conversar com o nosso físico, que é meio que um cientista maluco lá que desenvolve essas coisas. E ele tem aí as manhas de fazer um avião virar um barco, que vai virar um medidor de vazão, e isso é bastante interessante. Sugiro que vocês passem ali para conversar com ele. E, frente a tudo isso, a gente consegue converter aí todas essas informações, né, em equações matemáticas. Então, a gente entra na seara dos modelos hidrológicos, né, que é mais ou menos a minha especialidade. Então, eu trabalho na parte de hidrologia do CIMEPAR. Eu transformo as informações que a gente coleta em campo em equações matemáticas e utilizo essas equações matemáticas, que são os modelos, né, para produzir novas informações. Que informações são essas? As vazões em bacias onde há instrumentação, a previsão das vazões nessas bacias, né, a previsão e as vazões de bacias onde não há instrumentação, e isso a gente vem sistematicamente avançando, né. Quando nós falávamos aí apenas do setor elétrico, nós estávamos interessados em fazer previsões lá para a vazão afluente no reservatório de Foz do Areia, na Copel, né? A gente ia muito na linha desses chamados modelos concentrados, que são o quê? São aqueles modelos que transformam a bacia numa concepção matemática e, dada uma chuva, dada uma série de variáveis ambientais, ele me dá a resposta de vazão lá na exutória da bacia. Então, a gente sempre trabalhou muito com esses modelos, temos bastante experiência, são modelos operacionais, né? Para o setor elétrico. E à medida que a gente foi avançando aí no tempo, nós partimos então para os chamados modelos distribuídos, que é o quê? É aquele modelo que vai me dar uma resposta em toda a bacia. Então aqui, por exemplo, a gente mostra como seria um modelo distribuído na bacia do rio Piquiri, né? Que a gente também tem aplicado ele de forma mais recente. A gente transforma toda aquela lógica da bacia hidrográfica, né, que a gente vê lá no primeiro mapa que eu mostrei, a gente transforma tudo isso numa grade de pixels aqui, né? Vocês podem ver aqui nessa figura da direita. A conceitualização disso está na figura da esquerda, né? E cada pixel dele ele tem uma cobertura do solo. Então, cada pixel tem aqui um tipo de cobertura, seja vegetação, seja cobertura urbana, lagos, etc. E cada pixel tem também um tipo de solo. Então, um solo mais permeável, mesmo permeável, enfim. Tudo isso faz com que a gente consiga, forçando uma chuva, né? Que a gente observa lá pelos nossos radares, pelos nossos pluviômetros, e uma série de outras informações, a gente transforma na vazão, em todos os pontos desse rio. O que eu posso fazer com isso daqui, né? Quando eu transformei uma bacia hidrográfica nisso aqui, eu estou tendo até certo ponto um controle, né, da parte do aquífero também, porque ele está interpretado aqui no meio, da parte de superfície, né, porque ele também está na interpretação, e eu posso fazer sistemas de previsão de inundação, prevenção e inundação, né? Posso fazer sistemas de previsão de seca também, porque a gente modela, inclusive, o aquífero nesse cenário, né? Então, eu posso simular para um tempo ou para um espaço onde eu não tenho observações, e isso vai me dar uma capacidade muito maior de gestão dos recursos hídricos, né? Porque a gente pode antever algumas condições, lógico, dadas as suas incertezas, mas a gente pode antever condições de seca, condições de inundação, ou a gente pode até fazer uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é a reanálise hidrológica. O que seria a reanálise hidrológica? Eu uso um modelo hidrológico calibrado nos locais onde eu não tenho dados, então eu tento aderir o modelo, calibrado nos locais onde eu tenho dados, então eu tento aderir o meu modelo aos locais onde tenho dados, né? E eu uso esse modelo para me dar a resposta, por exemplo, a curva de permanência, Q95, Q710, em locais onde eu não tenho dados. Então, esse tipo de tecnologia aqui, ele é uma coisa bastante interessante para o gerenciamento dos recursos hídricos. E nós temos tido alguns cases aí de sucesso, mais recentemente, né? Inclusive com comitês de bacias. Mas, assim, historicamente, a gente tem utilizado esses modelos para previsões operacionais. Então, todo dia, a cada 6 horas, gerando previsões de vazão lá ao longo do Rio Iguaçu. Então, aqui a gente mostra como que é feito isso, né? A gente força um modelo hidrológico com diferentes tipos de chuva e dá uma faixa de probabilidades da ocorrência de vazões futuras lá em União da Vitória, que é um dos nossos principais pontos de interesse, onde ocorrem muitas inundações, né? E nós prestamos esse serviço aqui para a Copel, né? Tem interesse aqui em fazer a previsão tanto da inundação na própria União da Vitória, mas também a afluência ao seu reservatório de Foz do Areia, né? Fica logo ali a jusante. Então, a Copel tem todo esse interesse em controlar a vazão que chega, tanto para a operação quanto para fazer a retenção de volumes aí depois do evento e potencializar a sua geração energética, né? Fazemos isso também para umas bacias pequenas, né? Aqui, por exemplo, é o
outra usina da Copel, que seria a usina Pucuraninha. Então, a gente transforma uma bacia pequenininha lá no reservatório de fio, né, em um modelo matemático, força com chuva e também faz a previsão de vazão. Então, lá você tem um vertedor, você está interessado em saber se aquele vertedor corre algum risco de extravasamento ou não. Nós fazemos isso por meio daqueles modelos que eu mostrei ali nos slides anteriores, né. E, além disso, temos um outro case muito bacana, que eu acho que esse daí talvez seja o mais emblemático aqui para o evento, que é o trabalho que nós prestamos para os comitês PCJ. Os comitês PCJ eles têm um problema lá no caso deles, né, que a vazão que sai do Cantareira, que é um lugar de muitos conflitos pelo uso das águas, né, a vazão que sai do Cantareira, ela chega nos outros municípios, Campinas, Valinhos, enfim, e você tem que operar o Cantareira de forma a dar a disponibilidade hídrica nesses municípios. Só que como o Cantareira tem uma água muito preciosa, né, 1 metro cúbico de água no Cantareira vale muito mais do que 1 metro cúbico de água na Amazônia, né, você tem que fazer uma operação do Cantareira ali quase que a conta-gota, né. O abre e fecha das torneiras do Cantareira, que eu chamo, ele está condicionado ao seguinte: se estiver chovendo na minha bacia de jusante, eu não vou abrir o Cantareira. Por quê? Porque a própria bacia incremental vai trazer disponibilidade para esses municípios, né? E se não estiver chovendo, eu vou abrir. E, de repente, a gente se vê numa situação lá que hoje nós prestamos um apoio lá à Câmara de Monitoramento Hidrométrico do Cantareira, diariamente, né? Fazendo as previsões se vai chover ou não e quanto de vazão vai produzir. E isso tem incentivado o pessoal lá do PCJ a fazer uma gestão muito mais apoiada em dados e técnica do sistema Cantareira, que eles competem durante o período seco daquela bacia, né? Então, esse tipo de coisa mostra que assim, é importante agregar informação técnica, agregar informação hidrometeorológica aí ao gerenciamento dos recursos hídricos, né? E, por fim, só para destacar como isso é importante também, a gente trabalha fazendo outro tipo de estudo, muito focado aqui no Paraná, né, onde a gente tem não só os dados, mas a competência também para fazer as medições, né? Então, por exemplo, fazemos estudos de regionalização, fazemos estudos de sistemas de informação também de recursos hídricos, né, para facilitar aí interfaces que permitam gerenciamento. Aqui é justamente um case específico de um sistema desses aí que foi desenvolvido recentemente para a Sanepar. E fazemos também, como a gente trabalha com a atmosfera, né, eu acho que esse daqui é um estudo que é super importante para nós termos feito aí recentemente, no ano passado, que é atualização das famosas equações de chuvas intensas, né? Quem trabalha com a parte de drenagem sabe que o engenheiro urbano ele utiliza lá a tal da equação IDF para projetar um bueiro, projetar uma drenagem e tudo mais, e a gente fez a atualização dessas equações para todos os 399 municípios do Paraná. Isso foi entregue à Sanepar, foi um trabalho realizado pela Sanepar e executado pelo Cimepar, e é um tipo também de apoio aí à companhia, né, de saneamento, para que ela tenha uma tomada de decisão, inclusive nas suas obras urbanas, de forma mais atualizada, digamos assim, dados mais precisos. Bom, e aí eu passo a palavra aí para o meu colega que é especialista em sensoramento remoto, Gabriel. Bom, olá a todos, eu sou o Gabriel, vou apresentar mais uma parte do Cimepar, que é voltada ao monitoramento ambiental. Claro que a parte do... Isso, valeu. A parte que o Arlan estava apresentando de hidrologia também faz parte do monitoramento ambiental, a nossa parte aqui é mais do sensoramento remoto. Aqui, o Cimepar, no Paraná, pelo menos, é conhecido também pelo monitoramento meteorológico, né, já que faz previsão do tempo e está sempre aparecendo na TV por causa disso. Mas a gente faz também outro monitoramento, esse é um satélite... Opa! Por exemplo, essa animação aqui é característica de uma previsão meteorológica, né? Você consegue ver a formação de nuvens, como isso está se propagando, mas esse satélite também é usado para monitoramento de incêndio. Então, esse é um caso, por exemplo, do dia 24/8 do estado do Paraná. Todos esses pontos amarelos são detecções de incêndio, enquanto a gente consegue ver que alguns incêndios aqui são mais intensos, né? Gerando uma pluma de fumaça bem mais... abrangendo vários municípios, inclusive a parte mais branca aqui é a parte de nuvem, enquanto a parte cinza aqui é tudo fumaça realmente. Então, esse dia em específico, a gente tinha bastante ocorrência de fumaça vinda de Mato Grosso do Sul e Paraguai, então o estado inteiro quase estava dentro de uma fumaça. Esse é um zoom maior na região, né? Então a gente consegue ver a pluma aqui, por exemplo, se formando lá em Jaguaraíva, vindo até a próxima Curitiba, que está aqui embaixo.
Esse dia foi bem crítico, realmente. Não só para o Paraná, a gente faz monitoramento de incêndio para outras localidades. Esse é um caso de monitoramento que a gente faz de incêndio embaixo de linha de transmissão, para ver se não vai ter chance de fazer interferência na linha ou que caia o fornecimento de energia. Então, a gente faz um monitoramento aqui que vem desde do Pará, do Pará realmente até Brasília, aqui esse ramal que vai até Sobradinho. Então é uma área bem extensa que a gente faz esse monitoramento de incêndio. A gente gera, a partir das detecções de focos de calor, probabilidades de realmente aquele incêndio estar acontecendo, e quanto mais vermelho, mais severo, dado que foi detectado por vários satélites ou tem uma consistência de detecções. Então isso gera... Isso pode gerar perturbações na linha, né? Por exemplo, aqui está demonstrada a linha, e a gente consegue gerar esses gráficos de probabilidade de cair uma linha de transmissão dado a existência de incêndio. Então, pode chegar até 1 aqui, né? 100% de chance de cair uma linha, e a gente consegue ver a entrada dos focos de calor. Cada pontinho aqui é uma entrada de foco de calor, aumentando a probabilidade desse incêndio estar perturbando essa linha e talvez caia o fornecimento de energia. Também a gente faz monitoramento de reservatórios. Por exemplo, esse é um caso de 2020, onde o Paraná teve uma estiagem bem severa. A gente teve que ter rodízio aqui no Paraná, né, de fornecimento. Esse reservatório atende a região metropolitana de Curitiba, atende Curitiba e região metropolitana. Então a gente vê como o reservatório diminuiu ao longo do tempo, né, em 6 meses, como ele teve essa depreciação aqui. Inclusive, dada a redução da lâmina d'água aqui, a gente consegue quase gerar uma batimetria aqui do reservatório, dadas as datas. Então a gente conseguiu ver a evolução da cota nesse tempo, né? Então, também para o mesmo reservatório, o reservatório do Iraí, antes do período de estiagem, a gente vê como ele estava respondendo para a presença de sedimentos. Por exemplo, a gente via que sedimento estava mais na região aqui, a montante, ou então nas bordas do reservatório, que faz sentido, né? Vai ser uma área mais rasa e próxima à margem, está trazendo sedimento. Enquanto na época mais severa do racionamento, do nível do reservatório, né? O reservatório estava bem baixo, então a turbidez do reservatório estava muito mais alta do que antes, quando ele estava cheio. Outro exemplo, por exemplo, é este de monitoramento de macrófitas para um reservatório aqui do Paraná também. Então a gente consegue ver aqui o reservatório, essa área mais escura, né? E todas essas linhas verdes aqui apontadas pelas setas são a presença de macrófitas. Nesse caso aqui a gente tem cada imagem aqui do GIFzinho é uma data específica. A gente consegue ver o monitoramento, a movimentação da macrófita, né, nesse período. Então, em 3 dias, a gente vê como a mancha de macrófita se movimentou. Esse foi um trabalho que a gente fez em parceria com o IAT, que foi descobrir aonde estão as barragens do estado do Paraná. O IAT já tinha bastante registro das barragens, mas através de sensoramento remoto a gente identificou aonde estavam as barragens. Foram identificadas 2.700 barragens ao longo de todo o estado. A gente também participou de alguns projetos de PSA, de pagamentos por serviços ambientais, também em cooperação com o IAT, que na época se chamava IAT ainda, né? IAT. A gente faz monitoramento de uso e cobertura do solo para todo o estado. Normalmente esse produto é mais para uso interno, como o Arlan estava falando, ele usa isso como um dado de entrada para o modelo hidrológico dele. Então a gente também gera esses produtos internamente no CIMEPAR. A gente faz monitoramento de safra também, então aqui a gente consegue ver a diferença de cada talhão aqui, de cada propriedade, como que está se comportando ao longo da safra, né? Através de diversas imagens, diversos índices que a gente consegue gerar. Assim como imagens de radar, esse aqui são imagens multiespectrais, significa que tem vários canais, tem infravermelho envolvido, enquanto aqui a gente está trabalhando com imagem de radar. A vantagem de trabalhar com imagem de radar é que não há interferência de cobertura de nuvem, então a gente consegue ter esse monitoramento contínuo o ano inteiro de toda a região. Então a gente consegue ver vários padrões aqui, cada talhão respondendo de um jeito. Provavelmente o padrão de colheita ou da safra ou do que estava sendo plantado ou se o proprietário adiantou ou atrasou a colheita, a gente consegue ver a partir desses padrões, né? E isso também pode impactar, por exemplo, na qualidade da água. A gente começa a ver um padrão diferente. Pode ser que
não sei, essa propriedade esteja colocando fertilizante de alguma forma que pode estar afetando esse rio aqui. Assim como a gente consegue ver, esse padrão mais claro aqui é uma vegetação nativa que ficou nativa ao longo de todo o tempo, por isso que ela fica esse padrão mais claro, enquanto quem teve alteração, que são os talhões realmente, né, são as partes coloridas. O CIMEPAR também trabalhou e continua trabalhando na análise do CAR, por exemplo, auxiliando tanto na parte de análise, quanto gerando algumas camadas adicionais para análise. Então, cada um desses polígonos amarelos, aqui a gente está na bacia litorânea do Paraná, cada um desses polígonos aqui representa uma propriedade rural declarada no CAR. A gente consegue ver aqui várias declarações sobrepostas a vários quadrados muito grandes, triângulos sobrepostos, porque provavelmente muita gente não acreditava no CAR e foi declarando propriedade em qualquer lugar, aqui na Serra do Mar, então muito desses polígonos estão errados, foram identificados, analisados. Essa é um exemplo de camada, por exemplo, a gente gerou a camada de topo de morro, que é uma das restrições no CAR, assim como áreas com declividade superior a 45 graus. Ficou um pouco difícil de ler aqui, mas são vários layers que a gente gerou nesse sistema para o monitoramento e para a análise do CAR. Aqui, como o Arlan tinha trazido um exemplo da bacia do Piquiri, a gente gerou também o mapa da bacia do Piquiri, então do uso do solo, que o Arlan usou como dado de entrada para o modelo dele. Então, está um pouco difícil de ler aqui, mas essa área mais clara aqui, ela seria essa região aqui de agricultura. A gente consegue ver que é uma área que é bem antropizada, né? Tem bastante presença de agricultura, tem bastante pastagem, a agricultura corresponde a 50% da área da bacia, pastagem corresponde a quase 1/4 da bacia. A parte mais amontante aqui é que tem um pouco mais de vegetação nativa, enquanto a parte mais ajusante nem tanto. Em função da erodibilidade, a gente consegue fazer algumas análises também. Por exemplo, essa região aqui de maior erodibilidade é a região que era com maior presença de vegetação, né? O que é bom, já que a vegetação seguraria um pouco mais essa parte de erosão. Essa é a camada de vulnerabilidade, essa camada é da Embrapa, então a gente consegue ver como que é a vulnerabilidade à ocorrência de erosão na bacia também. Aqui são dados do CAR, então esses pontos em roxo são todas as nascentes declaradas no CAR. Claro que o CAR é autodeclaratório, porém, se um proprietário declara uma nascente no CAR, muito provavelmente aquela nascente realmente exista, uma vez que ele vai ter que gerar toda uma área de APP em volta da nascente. Ele poderia ser penalizado por isso, né? Ele teria que ter maior cobertura florestal, maior APP na propriedade, então a gente considera que esse dado é bem importante de nascentes do CAR, assim como esses pontos em pretos foram as barragens identificadas na bacia, coisa que a gente tinha mostrado em um slide anterior. Também foram selecionadas as indústrias da bacia, as outorgas emitidas pelo IAT na bacia, assim como quantidade de DBO outorgado por toneladas por ano para cada uma das indústrias. É interessante ver um padrão que as indústrias perto do divisor de água aqui foram outorgadas cargas menores de DBO, enquanto as mais próximas do rio principal aqui são outorgas maiores. Aqui por classe, por exemplo, das indústrias, por tipo de lançamento, então a gente consegue ver que na bacia do Piquiri o esgotamento sanitário é um dos mais relevantes, assim como por atividade da indústria no Piquiri. Esse é mais um exemplo de caso mostrando algumas análises que a gente consegue fazer, dado uma bacia hidrográfica, assim como o Arlan estava fazendo da hidrologia. E agradeço a atenção de todos, esses são os nossos contatos. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato com a gente. Obrigado.